Olá, meus irmãos, graça e paz. Este é o nosso 16º dia da nossa campanha 4 semanas para um coração transformado. E o tema de hoje é firmeza de propósito. Quero começar lendo Provérbios 19, 21, a primeira parte do versículo diz: muitos propósitos há no coração do homem. Nós sabemos que o homem gera em seu coração todas as coisas as quais motiva ele a trabalhar, a fazer alguma coisa. Segundo o dicionário, propósito é uma grande vontade de realizar algo ou alcançar alguma coisa. Refere-se àquilo que se busca atingir ou a um objetivo estabelecido. Sabemos que no coração do homem existem bons propósitos, como também existem maus propósitos. Mas quero olhar com vocês agora alguns exemplos de bons propósitos, como por exemplo Davi, quando teve em seu coração o propósito de edificar um templo para o Senhor. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 18 está registrado: porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propusestes no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizestes em o propor no teu coração. Ou ainda como o propósito que surgiu no coração de Neemias para reedificar os muros de Jerusalém quando eles haviam sido destruídos, da época em que Jerusalém foi dominada pelos babilônios. Em Neemias capítulo 2, versículo 12, está escrito: e de noite me levantei, e eu e poucos homens que estavam comigo, não declarei a eles, a ninguém, o que o meu Deus me propôs em meu coração. Ele tinha o propósito de reedificar os muros e começou a trabalhar na direção de concluir aquela obra e de fazer acontecer aquilo que havia surgido como propósito em teu coração. Ou ainda temos um outro exemplo, que é o de Daniel, que veio ao coração de Daniel não se contaminar com as iguarias do rei. Nasceu aquele desejo dele, ele sabia que estava dentro de um ambiente de cativeiro, longe do seu povo, longe da sua terra, mas ele permaneceu firme aos propósitos, aos princípios de Deus que ele tinha no seu coração. Daniel capítulo 1, versículo 8 está escrito: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Então este foi um propósito que nasceu no coração dele e ele foi firme até o fim em completar aquilo que havia surgido como propósito em seu coração. E como propósitos maus que surgem nos nossos corações, 2 exemplos eu quero ver com vocês na Bíblia. O primeiro é de Judas Iscariotes, registrado em João capítulo 13, versículo 2, diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então, de alguma forma, entrou aquela proposta no coração de Judas para trair Jesus por algumas moedas de prata, e por causa da sua ganância, ele vai fazer aquilo acontecer, ele vai levar a cabo essa proposta que entrou em seu coração. Uma outra proposta que a gente vê que entra no coração por conta da ganância ou por conta dos interesses humanos é a história de Ananias e Safira, que eles vão mentir para Pedro, tentando enganar Pedro com relação à venda de uma propriedade que era deles. Atos capítulo 5, versículo 3 está registrado: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Enfim, todos temos propósitos que constantemente surgem em nossos corações, alguns bons, outros maus, mas um fator relevante para qualquer coisa que temos que fazer na vida é a firmeza de propósito. Bom seria que sempre os objetivos que nos movem fossem bons, mas não vamos nos iludir e vamos tratar de ajustar aquilo que nos fortalece para concluir as coisas que começamos, honrar os compromissos que assumimos e manter firme cada vez que nos empenharmos para fazer alguma coisa, cada vez que dermos a nossa palavra para fazer alguma coisa. Claro que devemos sempre procurar deixar de fora as propostas más, ser firmes também na questão de não aceitar as coisas ruins e más que constantemente vêm ao nosso coração, vêm à nossa mente para fazer. Mas precisamos ser firmes naquilo que surge em nosso coração como uma boa ideia, como propostas boas, não só nas coisas do reino de Deus, mas no nosso dia a dia, no seu negócio, no seu trabalho, na sua família, no seu estudo.
Cada vez que surgir uma ideia, um propósito no seu coração, é importante que você comece e termine, tenha firmeza de propósitos, para que Deus possa realmente completar a bênção que Ele tem para te dar, que só virá no final da conclusão de cada um desses propósitos que surgem no seu coração. Por exemplo, Barnabé, quando chegou em Antioquia e constatou a grande obra que Deus estava realizando naquela cidade, ele vai exortar os irmãos para ficarem firmes no trabalho que eles estavam fazendo. Em Atos capítulo 11, versículo 23 está registrado: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Ficar firme naquilo que estão fazendo, que estavam fazendo, a obra que Deus começou naquele lugar, para que eles pudessem desfrutar das bênçãos que Deus haveria de dar para eles, por ficarem firmes no trabalho que tinha que ser feito. Quando estamos firmados em Deus e respaldados por Sua palavra, precisamos prosseguir na caminhada cristã sem que o nosso coração volte atrás, nem os nossos passos se desviem das veredas do Senhor. Olha lá o que está escrito em Salmos, capítulo 44, versículo 17 e 18. Tudo isso nos sobreveio, contudo não nos esquecemos de Ti, nem nos houvemos falsamente contra a Tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das Tuas veredas. Ele está falando de um momento de dificuldade, de um momento em que eles estavam passando por muitas crises, por muitos problemas, mas eles ficaram firmes nos propósitos que Deus havia colocado no coração deles, para que eles não se desviassem, primeiro, daquilo que Deus havia tratado com eles através da palavra, através do ensinamento, dos mandamentos, e nem daquilo que Deus havia feito surgir no coração deles como algo que Deus precisava que eles fizessem. Eles compreenderam a necessidade daquilo e ficaram firmes em concluir aquelas obras, em concluir a caminhada que Deus havia proposto para eles. Pergunta para a nossa reflexão: tens terminado os compromissos que tens assumido com os homens e principalmente com Deus? Desafio pessoal: não permita que a inconstância leve-o a cair em descrédito. Possua metas biblicamente fundamentadas e persista até atingi-las. Oremos. Senhor, ajuda-me a aplicar o coração e as minhas forças naquilo que é aceitável aos Teus olhos, a fim que eu alcance uma vida cristã sólida e estável em Ti. Amém.